Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Sérgio de Biologia de vocês e vamos iniciar então a nossa revisão do módulo amarelo. Só lembrando que o nosso conteúdo desse módulo é uma divisão da biologia que é a histologia, que é o estudo dos tecidos. Vamos começar então dando uma noção geral dos tecidos do corpo humano, já que nós focamos em sala de aula os tecidos do corpo humano. Bom, nós temos 4 grupos de tecidos. Primeiro os epiteliais, os tecidos conjuntivos, como o nome fala, é um conjunto de tecidos com funções variadas, o tecido muscular e o tecido nervoso, como nos mostra o slide. Os epiteliais, eles se dividem em 2 grupos de tecidos, os epiteliais de revestimento e os epiteliais glandulares. Bom, como vocês podem observar, nós temos aqui alguns exemplos de classificação dos tecidos epiteliais. É usado 2 critérios para classificar os epiteliais. O primeiro critério é a quantidade de camadas de células. Portanto, se o tecido apresenta apenas uma camada de célula, nós chamamos de tecido simples. Fácil de lembrar, né? Uma camada, tecido simples. Quando nós temos mais de uma camada, é chamado de tecido estratificado. O segundo critério é o tipo de célula. Como você pode observar no primeiro desenho do slide, o tecido pavimentoso simples. Por que simples? Uma camada única. Pavimentoso relacionado às células que são mais achatadas, o formato da célula. E assim na sequência, o pavimentoso estratificado, camadas achatadas, porém várias camadas de célula. Fácil, né? O tecido de transição, que é o quarto desenho do slide, nos mostra uma transição de vários tipos de célula, célula cúbica, célula prismática, portanto é um tecido estratificado de transição. O tecido prismático simples, sendo uma camada só de células mais alongadas. E esse último desenho, como vocês podem observar, tecido pseudoestratificado. Ele é um tecido simples, porém, como as células são muito irregulares, dá essa impressão de você ter de várias camadas de células, mas é uma camada só. Portanto, ele é um tecido simples, chamado de pseudoestratificado. Ok? Bom, na sequência, nós temos a segunda classificação dos epiteliais, que são os tecidos epiteliais glandulares. Por que glandular? Pela capacidade que ele tem de formar as glândulas. Como você pode observar no desenho, nós temos o epitelial revestindo alguma estrutura. Quando ele sofre uma pequena invaginação das células, ele pode formar um nódulo celular, que seria uma glândula. Quando essa glândula é formada e ela permanece com um ducto secretor, chamamos de glândula exócrina. Lembra? Glândula salivar, glândulas sudoríparas, são glândulas com capacidade de eliminação de secreção para fora do corpo ou para fora de uma cavidade do corpo, mas sempre para fora da glândula, através desse ducto secretor. Quando essa glândula é formada e a porção secretora não preserva, não deixa o ducto, se não tem ducto, não vai sair secreção. Então, essas glândulas fazem parte do sistema endócrino humano, ou seja, formando as glândulas endócrinas para a produção de hormônios e não de secreção. E nós temos o terceiro tipo de glândula, que são as glândulas mistas. Lembra? Se é mista, é porque libera as duas coisas. Pode liberar tanto secreção, como também hormônios. Exemplo principal, nós temos o pâncreas, aquele órgão anexo do tubo digestivo que libera tanto uma secreçãozinha para a nossa digestão, que é o famoso suco pancreático, e também hormônios que regulam a taxa de açúcar no sangue. Ok? Vamos seguir. Tecidos conjuntivos. Como o nome diz, é um conjunto. Nós temos aí vários exemplos de conjuntivos. Então, pela sequência do slide que você pode observar, nós temos o tecido frouxo, que é um tecido formado por vários tipos de célula, vários tipos de fibras. A principal função do frouxo, ele serve de preenchimento entre os órgãos, no nosso abdômen, no nosso tórax. Nós temos também o tecido conjuntivo chamado de denso. É um tecido rico em fibras elásticas. E o principal exemplo são os tendões, os nossos famosos ligamentos. Aquele que liga a musculatura aos ossos, que nos dá a movimentação do corpo. Muito comum nas articulações. E nós temos aí o tecido adiposo, que é a famosa gordura, como você pode observar na figura aí. Essa gordura subcutânea formada por estrela adiposo, que tem 3 funções. Uma das principais, reserva de energia, mas também serve para regular a temperatura no corpo, como um isolante térmico. E também tem a função de proteção mecânica do corpo. Bom,
Um outro tipo de tecido conjuntivo muito importante no organismo é o sangue, tecido sanguíneo, que apresenta basicamente 3 tipos de células. Importante para a prova de vocês saber que a célula, conhecida como glóbulo vermelho ou hemácia, faz um importante transporte de oxigênio e gás carbônico no nosso corpo. O outro tipo de célula do sangue são os famosos glóbulos brancos, também conhecidos como leucócitos. Qual a função dele? Defesa do corpo. E as plaquetas, que tem a função de coagulação sanguínea. Ok? Muito bem. O tecido ósseo, que é esse slide aí maior da imagem, mostrando o osso. Principal função do osso, esqueleto, sustentação do nosso corpo. Pessoal, não esquecer da medula. São 2 cores de medula. Lembra? 2 cores de medula. A medula amarela, que tem a função de gordura, a função de reserva energética, dentro da parte longa do osso, e a medula vermelha, que é a importante função de produção dos glóbulos vermelhos do sangue, as conhecidas hemácias. Ok? E o último desenho aí mostrando a cartilagem, como uma estrutura importante do nosso organismo também, principalmente para garantir a flexibilidade nas articulações. Ok? Vimos também durante o módulo os tecidos musculares. Basicamente são 3 tipos de músculo do nosso corpo. O músculo liso, formado por essas células fusiformes, mais alongadas, com poucas fibras. O músculo esquelético, o músculo cardíaco, são 2 músculos que têm maior quantidade de fibras, são chamados estriados. Quando esse estriado estiver ligado ao esqueleto, é o estriado esquelético. Se ele for cardíaco, obviamente do coração, com certeza. Diferença entre eles, de contração muscular. O músculo liso, ele tem uma contração totalmente involuntária, não depende da sua vontade. Lembra disso? É aquele músculo, por exemplo, como o desenho está mostrando, do nosso tubo digestório, que é uma musculatura lisa, de contração involuntária, vai funcionar, você querendo ou não. E o músculo estriado, ligado ao esqueleto, esse tem uma contração muito mais forte, rápida e voluntária. O estriado cardíaco, a contração também é forte, rico em fibras, porém também totalmente involuntária. E para finalizar, nós temos o tecido nervoso, formado basicamente por essa célula que você observa aí, chamada neurônios, célula do sistema nervoso, que são células permanentes. Essas células são formadas pelo corpo celular, com o núcleo. Desse corpo celular partem ramificações. Lembra muito uma árvore, como você pode observar. São chamados dendritos. É por onde entra o impulso nervoso. Nós temos um prolongamento maior, chamado axônio, por onde viaja, por onde caminha o impulso nervoso. E as terminações nervosas, as ramificações do axônio, por onde sai o impulso nervoso. Basicamente, nosso sistema nervoso tem 2 tipos. O sistema nervoso central, formado pelo encéfalo, que é o conjunto do cérebro, cerebelo e bulbo. E a medula, que é o prolongamento do sistema nervoso central. E o periférico, formado pelos nervos. Lembrar que quando os nervos partem do encéfalo ou do crânio, chamamos de nervos cranianos. Quando esses nervos partirem da medula, chamamos de nervos raquidianos. E é isso, pessoal. Esse é um resumo do nosso conteúdo para a prova. Espero que todos saiam muito bem nessa prova. Só depende de vocês agora, é estudar e